Afinal de contas, o que é essa tal dessa LO ou essa LAO ou mesmo a licença de operação? E ao contrário do que muitos pensam por aí, não é a licença que é dada para que o cirurgião possa fazer uma operação. Mas brincadeiras à parte, nesse vídeo de hoje eu vou te explicar tintim por tintim o que é essa licença, mas não somente a definição dela, afinal de contas essa definição parece ser um pouco óbvia. Afinal de contas, é a licença que autoriza a operação de uma determinada atividade passível de licenciamento ambiental. Mas fato é que essa licença é uma das mais negligenciadas por grande parte das consultorias ambientais que eu conheço. E se a gente for analisar, as maiores consultorias ambientais são aquelas que mais participam desse tipo de licença ambiental. Por quê? Porque afinal de contas, ela é o resultado final, ela é o resultado mais aguardado para o empreendedor. Porque quando a gente olha um processo de licenciamento ambiental ordinário, que começa lá com uma licença prévia, uma licença de instalação e por fim a licença de operação, afinal de contas, o que o empreendedor mais quer? O empreendedor, o que ele mais quer é essa dita dessa licença de operação. Porque é essa licença que vai permitir com que a atividade dele de fato opere. Então todas as outras, embora ele seja muito interessado, a que ele quer mais é a licença de operação. E onde a maioria das consultorias ambientais gasta energia, gasta sapato, gasta latim, e gasta tantas outras coisas mais, é para obter a licença prévia, para obter a licença de implantação e muitas vezes a licença de operação ela acaba ficando meio negligenciada. Mas se a gente olha para o empreendedor, o que ele mais quer é o quê? É poder operar e fazer funcionar a atividade dele. Por isso que muitas vezes essa passa a ser então a licença mais importante. E não bastasse tudo isso, é justamente na LAO ou na LO, como alguns costumam também chamar, isso vai depender do estado que você está, ela é uma excelente oportunidade para que você possa também permanecer por no mínimo 4 anos a mais com aquele cliente, porque justamente ela vai ter diversas condicionantes ambientais onde você vai poder ali, você, sua empresa, sua consultoria vai poder ali atuar, e auxiliar e colaborar com esse potencial cliente, com esse seu cliente que você está dando entrada nesse pedido de licença de operação. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou falar não somente da definição legal de licença de operação, como também como é que a gente faz para instruir um pedido de licença de operação e quais os prazos envolvidos nesse tipo de licença. Bom, uma das primeiras definições que a gente tem específica para a licença de operação pode parecer óbvio, mas ela é dada lá na resolução CONAMA 237 do ano de 1997, isso mais especificamente está previsto lá no artigo 8º, inciso 3º, onde ele dá essa definição e eu vou ler na íntegra para vocês aqui, vai aparecer aqui do ladinho. A licença de operação autoriza a operação da atividade, olha o óbvio, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. É isso que ele define lá e olha que interessante a definição, por isso que eu adoro as definições, porque as definições nos mostram alguns caminhos. Na própria resolução CONAMA 237 de 97, ele mostra ali o caminho, ou seja, essa licença ela é dada após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, ou seja, é a comprovação de que as licenças anteriores foram cumpridas que é um dos pilares fundamentais para você solicitar a licença de operação. E não somente, também, além disso, as condicionantes determinadas para a operação, ou seja, você precisa mostrar os controles ambientais para a operação. Isso é fundamental e veja que isso já vem diretamente na definição legal. Bom, e como que a gente instrui um pedido de licença de operação? A instrução do pedido é como que você fundamenta, o que você precisa apresentar de uma maneira geral para os órgãos ambientais.
Grande parte dos órgãos ambientais possuem a sua própria instrução normativa, os seus próprios regramentos, mas num panorama geral a gente encontra uma similaridade em cada um desses órgãos, dado pela própria definição, ou seja, para instruir, basicamente você precisa provar que a licença anterior, especialmente a licença de implantação, ela foi devidamente cumprida e que os controles ambientais previstos para essa fase de operação também estão implantados. Mas como é que você executa isso, né? Essa teoria, de certa forma, ela é um pouco mais tranquila. Mas como é que você executa isso na prática, né? O que a gente gosta de fazer, o que eu recomendo que seja feito? Né? Que já nessa fase de proposta, muitas vezes, se você estiver nessa fase de proposta, é fundamental que você já oriente o seu cliente com relação aos prazos, né? A licença de operação, você precisa solicitar ela 120 dias antes de vencer a licença de instalação ou 120 dias antes do término das obras. Para quê? Para que quando ela estiver definitivamente concluída, você tenha então já a sua licença em mãos, né? Caso contrário, quando tudo estiver pronto, apto a operar, o cliente, o empreendedor desesperado para começar a atividade, porque naturalmente, assim como todas as obras, ela deve ter dado uma atrasada. Você entrar com o pedido de licença de operação nesse momento é terrível, é extremamente prejudicial para o seu cliente, e é por isso que eu já recomendo que você oriente ele desde os primeiros contatos, quando você for chamado a fazer uma proposta para esse tipo de serviço. Agora que você já foi contratado, é importante que você faça uma análise minuciosa da licença ambiental prévia e da licença ambiental de instalação, porque elas vão dar a diretriz de como que deveriam ser os controles ambientais durante a fase de implantação, para que você possa demonstrar o seu cumprimento para solicitar a licença de operação. E além disso, é importante você analisar todos os programas ambientais que foram apresentados ao órgão ambiental durante o pedido da licença de instalação. Então, com isso você consegue ter um panorama geral do que precisa ser comprovado e demonstrado ao órgão ambiental. A partir disso é fundamental que você elabore então um checklist de tudo aquilo que você precisa observar, quais documentos você precisa ter, se você precisa ter o manifesto de transporte de resíduos, se você precisa ter nota fiscal, né, ou contrato com o local de destinação de resíduo, ou contrato com o cara da terraplanagem. Então, é nesse momento que você vai identificar tudo aquilo que você precisa de documentos para então poder solicitar ao empreendedor. Então, solicite esses documentos ao cliente a partir desse checklist. Deixe tudo isso muito organizado. Por quê? Porque isso vai facilitar a sua vida como consultor, você vai ter isso muito organizado, e isso também vai facilitar a vida do seu cliente, a vida do empreendedor. E afinal de contas, a gente precisa facilitar a vida de quem nos contrata e nos paga para executar serviços. Feito isso, você vai coletar toda essa documentação e vai analisar o que tem, o que não tem, o que está pendente, né? Porque aqui nós estamos olhando dentro de um panorama onde você, consultor ambiental, não acompanhou todo o processo de implantação, ou seja, você chegou de paraquedas para fazer o pedido da licença de operação. Então você precisa olhar para o retrovisor, ver o que foi cumprido, o que não foi, o que pode ser corrigido, né? E aí você vai fazer uma vistoria. É importante que você faça essa vistoria nesse momento, porque nessa vistoria você vai conseguir encontrar diversas etapas que vão precisar ser comprovadas para a solicitação da licença de operação. Então é fundamental essa vistoria. Feita essa vistoria, você já tem as licenças, você já analisou as licenças, você já analisou os programas ambientais, você já coletou os documentos, já fez o checklist, coletou esses documentos, já analisou esses documentos, já vistoriou em campo. Agora você tem condições de fazer um relatório demonstrando o adequado cumprimento das licenças anteriores para instruir o seu processo de licença de operação. E lógico, nunca se esqueça, aqui fazendo um parênteses, de solicitar nesse checklist todas as documentações paralelas que não envolvem apenas o cumprimento da licença de implantação, mas também as documentações como
o requerimento, procuração, esses dados que são trivialmente solicitados para instruir um pedido de licença de operação. E agora que você concluiu o seu relatório, a dica que eu lhe dou é: apresente esse relatório ao cliente ou responsável técnico dele interno, né? Apresente o relatório, explique e esclareça, porque é natural que hajam inconsistências. É natural que eventualmente um ou outro documento esteja faltando, é natural que um ou outro comprovante esteja faltando. Apresente, informe quais os riscos que ele está sujeito, inclusive riscos de multas, infrações pelo descumprimento da licença de implantação, por exemplo. Porque a partir desse momento pode ser, né, que esse documento apareça. Ah, mas como assim, Victor? Isso, né, não deveria já aparecer de cara e tal? Talvez você vá se perguntar. Mas é que nem sempre as pessoas lá dentro do empreendedor, elas vão dar a devida atenção para esse processo. Então, quando você monta o relatório, esclarece os riscos daquilo que está faltando, a tendência é que eles vão tentar buscar essas documentações pendentes ou sanear alguma eventual questão que esteja pendente. De repente, o que está faltando é a conclusão das obras do central de armazenamento de resíduos. Aí você vai explicar isso para eles, vai dizer: olha, você precisa concluir essas obras, a gente precisa demonstrar que isso está concluído. Eu não posso informar que não está concluído. Ou referente à estação de tratamento de efluentes, ou referente a algum maquinário, algum controle ambiental. Então esse é o momento de você fazer o fechamento, né? Fazer esse fechamento para que o empreendedor, então, o seu cliente, ele possa ter essa direção do que está faltando, tá? E aí sim, após exaurido toda essa necessidade, eventual possibilidade de adequação, você pode então encaminhar esse protocolo. E aproveite esse momento para criar essa relação, cuidar dessa licença de operação, né? Para quê? Para que após a expedição dessa licença de operação você tenha ali uma nova oportunidade, agora, de acompanhar os controles ambientais previstos e as condicionantes previstas nessa licença de operação. Com isso você ganha a oportunidade de atuar com esse cliente por mais 4 anos e talvez por muitos outros anos, se você fizer um bom trabalho. E por fim, terceiro ponto desse vídeo são os prazos. Existem alguns prazos para você ficar atento. Se a gente olhar para a resolução CONAMA 237 de 97, a gente percebe lá que ela estabelece um prazo máximo de até 6 meses para análise e expedição da licença de operação. É importante você identificar se no seu estado há alguma legislação que trate esse tempo de uma maneira diferenciada. É importante você ter em mente esse prazo, porque nem sempre esse prazo é cumprido e você pode, em descumprimento desse prazo, orientar o seu cliente ou empreendedor que ele pode ingressar com uma medida judicial, um mandado de segurança seria uma das opções para que esse prazo seja atendido. Lembrando que isso não garante a expedição da licença, mas pode de alguma maneira garantir a análise. Um outro prazo importante é o dos 120 dias para renovação. Significa o quê? Que antes do vencimento da licença de operação, 120 dias antes, deve ser dado entrada no pedido de renovação. Isso significa que a documentação, a análise, a coleta de informações, documentos deve acontecer muito antes desse prazo, para que esse prazo de 120 dias seja cumprido. Porque, sendo cumprido esse prazo de 120 dias, a legislação nos indica que a licença fica automaticamente renovada, prorrogada, na verdade, até manifestação do órgão ambiental. Então você não vai querer perder esse prazo para o seu cliente e deixar ele sem licença de operação quando ele já estiver em pleno funcionamento. E um outro prazo muito importante é o prazo de validade. Parece algo que não tem muita importância, o prazo de validade, depois entra com a renovação, etc. Mas o prazo mínimo de validade, previsto também na resolução CONAMA 237 de 97, é de 4 anos, sendo um prazo máximo de 10 anos. Então, quando você receber a licença de operação do seu cliente, faça questão de analisar se esse prazo está sendo atendido. Eu já vi diversos empreendedores que se complicaram na metade da sua operação por não observar isso assim que a licença
ambiental de operação foi expedida e isso trouxe diversos transtornos para ele ao longo da trajetória, porque ele teve que entrar com novos pedidos de renovação, né? O pedido de renovação não foi avaliado e ele foi ficando numa situação muito grande de insegurança. Então você, consultor ambiental, não deixe de analisar esse prazo e de eventualmente contestar esse prazo de validade caso ele tenha sido inferior a 4 anos. E se você chegou ao final desse vídeo, eu peço para que você encaminhe imediatamente ele para um colega seu de profissão, para alguém que seja também consultor ambiental, né? Ou para outro colega que esteja eventualmente começando na área. Vai compartilhando aí, porque afinal de contas, quanto mais você compartilha, mais esse conteúdo chega para outras pessoas. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai poder auxiliar outros colegas nossos de profissão. Porque afinal de contas, quando eu comecei nessa área, há mais de 15 anos atrás, não tinha ninguém fazendo esse tipo de conteúdo e isso é algo que me motiva a estar aqui falando com vocês. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo e tchau!